Good morning. Bom dia. What a very powerful word this morning. Que palavra poderosa essa manhã. So the church I pastor A igreja onde eu sou pastor, that we planted 35 years ago que nós plantamos 35 anos atrás, is called the Church of Acts. é chamada Igreja de Atos. Amen. Amém? This message this morning Essa mensagem dessa manhã, we all need. Amen. todos nós precisamos. Amém? Amen. Amém. So I want to start with a short story. Eu quero começar com uma historinha. So in my first church, Na minha primeira igreja, we are in the mountains of Pennsylvania. nós estávamos nas montanhas, na Pensilvânia. In the winter time, E no tempo do inverno, much snow. muita neve, havia muita neve. So in my first church, Então, na minha primeira igreja, I had a man with a son with disability. eu tinha um homem que tinha um filho com deficiência. He was a local farmer, E ele era um fazendeiro local. and he came every week. E ele vinha toda semana. And his son had two crutches to work, E o menino tinha 2 apoios, né, para poder caminhar. but he was always there. Mas ele estava sempre lá. He had a great sense of humor. Ele tinha um grande senso de humor. So he tells me this story. Então, ele me contou essa história. He said, Pastor, Ele disse, pastor, there was a small church in the country, tinha uma pequenina igreja no país, and the pastor lived no in interior, a house next to the church. e o pastor morava na casa que era bem do lado da igreja. One Sunday, Um domingo, a very big snowstorm came. uma tempestade de neve muito forte veio sobre a igreja. Tinha metros de neve. The pastor lived next door. Como o pastor morava porta com porta com a igreja, He plowed the snow. então ele só limpou a neve e entrou na igreja. He went in and turned the heat on, E quando ele ligou o aquecedor and he waited. e esperou. Lord, will anyone come today? Senhor, alguém vai vir aqui para a igreja hoje? Soon, one person came. De repente, uma pessoa veio. It was the local farmer. Era o fazendeiro local. The pastor went to the local farmer. O pastor olhou e viu o fazendeiro, He said, it's only us. falou, somos só nós aqui hoje. What should we do? O que nós vamos fazer? The farmer said, Aí o fazendeiro disse, when I go to feed my cows, quando eu vou alimentar o meu gado, only one shows up, e se só uma vaquinha aparecer, I still feed him. eu ainda assim alimento essa vaquinha. The pastor said, O pastor falou, ok. They sang a song. Então eles cantaram uma música, para a glória de Deus. O pastor Preached his whole sermon. foi para o púlpito e pregou toda a mensagem completa. Ele orou. Went out to meet the farmer. Quando ele terminou o culto, ele foi encontrar o fazendeiro. He said, Farmer, what do you think? Ele falou, fazendeiro, o que você achou da pregação? The farmer said, Daí o fazendeiro respondeu, I don't know much about this, eu não sei muito sobre isso, pregação, but mas when I go to feed my cows, quando eu vou alimentar o meu gado, only one shows up. se só uma vaquinha aparecer, I don't give him all the hay. eu não dou para ela toda a comida que eu tinha. This was my friend. Esse era o meu amigo. My friends this morning, Meus amigos dessa manhã, we are so thankful people with me eu trouxe muita gente talentosa comigo, that have a heart que tem um coração to minister to para o ministério children and families de crianças e famílias that have special needs. que têm necessidades especiais. Pastor Edson O pastor Edson was so kind foi muito bondoso to allow us to come. nos permitir vir aqui. Now, God has already shown him Deus já mostrou a ele how important this ministry is. como esse ministério é importante. Yesterday, Ontem we had the opportunity tivemos a oportunidade to go and meet councilmen. de The councilmen we met yesterday. nós tivemos uma reunião com o governo, né, na prefeitura, Pastor, com o pastor, who also is aware que também tem esse mesmo sentimento of the needs of this community. das necessidades dessa comunidade. So today, Então, hoje, we wanted to encourage you nós gostaríamos de encorajar você to understand how important
a entender o quão importante é alcançar essas pessoas. Você sabe, eu sei, que as igrejas são o corpo de Cristo. Quando um membro se fere, todos nós somos feridos, sentimos. Existe uma necessidade de alcançar essas pessoas especiais. Porque eu posso dizer a vocês que a maioria delas não está na igreja. Eu li algumas estatísticas que o Rodrigo me passou. Just a minute. Vocês podem se sentar. Just tell them to sit down, ok? Desculpa. Algumas estatísticas que aqui no Brasil tem 3,5 milhões de crianças com necessidades especiais. E, de novo, eles não estão todos na igreja. Você sabe por quê? Não é só porque tem algumas escadas aqui. Todos nós podemos colocar rampas e preparar melhor a igreja. Mas muito mais do que isso. Os pais dessas crianças, eles estão tão preocupados que a igreja não vá aceitar seus filhos, que eles têm medo de vir à igreja. Esses pais, eles tiveram suas vidas mudadas. Seus corações estão quebrados. A expectativa que eles tinham com seus filhos, de jogar um futebol com seu filho, eles acham que nunca vai acontecer. Algumas dessas crianças não conseguem nem se comunicar. E você sabe, quando você não consegue se comunicar, o que você precisa? Você fica bravo. Então, essas crianças, eles agem de uma forma brusca, às vezes, porque eles não têm uma outra forma de se comunicar. E os pais sabem disso. Eles ficam com medo de que vocês não vão entender. Deus dá dignidade a todas as pessoas. A palavra de Deus diz que todos nós somos incrivelmente, maravilhosamente feitos pelo Criador, criados por Deus. E a Igreja de Jesus Cristo tem que acordar para essa necessidade e ter os seus corações quebrantados para isso. Quem? Rinaldi, é a pessoa com que ele se encontrou ontem, o senhor Rinaldi. Nos contou uma história ontem de uma mulher que veio até ele com uma doença nos nervos. Ela falou, você sabe o que é viver com isso? E o coração dele estava quebrantado. Meus amigos, o coração de Deus está quebrantado com relação a isso. Para que essas pessoas especiais não sejam só abraçadas, né, sejam abraçadas por todos nós. Nós temos que alcançá-las. Agora, quero dizer para vocês que hoje nós temos pessoas aqui da igreja nos Estados Unidos que também desenvolveram esse ministério. E na sexta-feira à noite, eles vão estar aqui para falar com mais detalhes
not go into detail today, Eu não vou entrar em detalhes agora, but I do want to share with you mas eu quero compartilhar com vocês that God can also que Deus também pode provide training for your volunteers proporcionar treinamento para os voluntários das suas igrejas, because He will touch their corazon heart porque Ele vai tocar os seus corações for these people, por essas pessoas. and they will be on fire E aí eles vão estar, né, queimando to meet these needs. para ir de encontro a essas necessidades. We have seen this. Vocês já viram isso? My wife. Minha esposa. So we were coming here Então, nós viemos aqui on the airplane here. do avião para cá. She was getting her luggage out of top, Elas estavam pegando a mala, né, dela lá no porta-malas fell on her knee. e caiu no joelho dela. She is back in the hotel this morning. Aí ela voltou para o hotel agora nessa manhã. I wanted her to tell you Eu queria dizer para vocês how she has seen como ela viu volunteers in the church os voluntários da igreja in China, na China, where we have been working for 8 years onde nós temos trabalhado já por 8 anos, to train people to teach children with autism. treinando pessoas para cuidarem de crianças com autismo. Now these volunteers Agora, esses voluntários have got more training. têm mais treinamento, Just like the word this morning, como a palavra dessa manhã. we must be prepared. Nós temos que estar preparados. Now that they have this training, Então, agora que eles tiveram esse treinamento, they are the book of Acts. eles são o livro de Atos. They say we will go Eles dizem, nós vamos to areas where the gospel is not, nas áreas onde o evangelho não é pregado. and we will utilize this knowledge E nós vamos utilizar esse conhecimento to seek out families para ver as famílias with these special needs. que têm essas necessidades especiais. E nós vamos ajudá-los. And God will give us the opportunity E Deus vai nos dar essa oportunidade to share Christ with de compartilhar a palavra de Deus com eles. my friends. I tell you, Meus amigos, eu digo a vocês, this is already happening. isso já está acontecendo. It becomes another platform Isso se torna uma outra plataforma to share the gospel of Jesus. para compartilhar, pregar o evangelho de Jesus. Amém? Amen. Amém. Muito obrigada por esse tempo. And I invite you Eu convido vocês and the volunteers in your church e todos os voluntários da sua igreja to come Friday night. a vir na sexta-feira à noite. E aqui essas mulheres Provide details vão dar detalhadamente about how to develop this ministry o ensinamento de como desenvolver esse ministério in your church, na sua igreja, nas suas igrejas. even by starting Mesmo começando with one volunteer. com só um voluntário. Amen. Amém? Will we hear the call of God? Nós vamos ouvir o chamado de Deus Isaiah says, à medida que eles vão chegando. "Here I am, Lord. Que a gente diz, eis-me aqui, Senhor, Send me." envia-me a mim. Amen. Amém? Obrigado. Eu acho que é aquilo que eu falei. Olha só, 3,5 milhões de crianças no Brasil que têm necessidades especiais, né? Aqui em nossa igreja, a Renata está aqui ou não? Pode até contar alguma coisa sobre isso, Renata. Aqui em nossa igreja, muitos anos atrás já, teve um casal que eles tiveram 3 filhos e os 3 nasceram com autismo. E aí nós tivemos que fazer adaptação de salas para as crianças, enfim. E aí eles começaram um ministério aqui com famílias assim. Um dia eu estava vendo uma foto, um monte de gente, famílias inteiras, né? Às vezes na tua igreja você não consegue receber uma pessoa, por exemplo, cadeirante, né? Às vezes não tem, como ele falou, coisas simples, como até uma acessibilidade. Só que aquele cadeirante, além de ele poder vir para cá, adorar a Deus, buscar ao Senhor, servir ao Senhor, ele tem esposa, ele tem filhos, ele tem netos, ele tem amigos, ou seja, às vezes uma coisa que a igreja provê para alcançar uma pessoa que Jesus deu a vida por ela, você traz
uma família inteira para a igreja e que vão ajudar você nesse ministério também. Que vão ajudar você nesse ministério. Acho que a Renata pode até falar um pouquinho, Renata. Vem cá, nós nem estamos programados nada para falar disso, mas conta um pouquinho como que é o trabalho aqui, que é feito aqui na igreja com pessoas, com as famílias, né? O que está sendo feito com as famílias? Pegou de surpresa, hein, boss? Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom, a gente começou muito antes do que a gente tem hoje. Começamos com a Cristina, que está ali, traduzindo Libras, né? Começamos porque Cristina e o Pedro tiveram a Aline, que era uma querida nossa, conhecemos desde sempre, e a Aline nasceu surda. Então, os amigos amavam muito a Aline e fomos aprender Libras, para poder falar com ela. E aí ela ficou, quando ela ficou maior, ela um dia disse, eu estou muito impressionada, porque vocês foram aprender por causa de quem? Eu falei, por causa de você, porque você é importante. E aí isso foi se multiplicando e criou-se esse ministério lindo, né, que começou através da Cristina e do Pedro, o primeiro ministério de inclusão aqui da Bíblica. Hoje nós temos uma equipe aqui, e nós temos o cuidado específico com crianças com deficiências múltiplas, com mobilidade reduzida, temos surdos, autistas, paralisia cerebral e todos os outros tipos de deficiência. O importante, que eu encorajo vocês, pastores, líderes, é que vocês se olhem ao redor. O que é que vocês têm na sua igreja? Né? Como eles disseram aqui amplamente, Deus deu a vida por eles. Então, não deixe essas pessoas à parte da sua igreja. Faça com que eles se sintam corpo de Cristo. Então, mobilize dentro da sua igreja quem são as pessoas que vão amar essas pessoas. E vai começar daí. Então, eu encorajo vocês, se vocês quiserem depois conversar, né, se você for o líder de ministério infantil, de adolescentes, e quiser conversar sobre isso, eu estou aqui à disposição de vocês. Mas eu encorajo vocês a mandar essas pessoas na sexta-feira à noite. Vai ser muito bom o treinamento deles, eles vieram amplamente preparados. É que hoje a gente não tem tempo para fazer isso agora, mas na sexta-feira vamos começar com tudo, com muitos detalhes. Então, eu encorajo vocês a trazer, podem vir, não tem custo nenhum. Nós estamos esperando vocês. Mas, enquanto eu e meu marido somos da equipe pastoral aqui da Bíblica, então vou falar para vocês de pastor para pastor. Abra o seu coração. Né? Não deixe essas pessoas à parte da sua igreja. Eles são a sua igreja também. Eles são a igreja de Jesus. Né? Mesmo que você está pregando e às vezes você vai ver um correndo, um gritando, tenha a atenção que eles precisam. Tenha o amor e o cuidado de saber que eles não estão fazendo isso porque eles querem atrapalhar você que está pregando. Mas eles estão fazendo isso porque eles têm uma necessidade. O ministério precisa ser criado na sua igreja. Amém? Eu estou aqui para ajudar vocês no que precisarem. Tenho certeza que os irmãos também estão aqui para isso. Conte conosco. Amém? E até a Renata ela estava falando para mim que, há um tempo atrás, né, teve uma família que saiu daqui da nossa igreja, como é normal, né, as pessoas mudam, enfim. Mas que aí ela me ligou, falando, pastor, tal família, tal, voltaram para a igreja. Porque eles foram em vários lugares tentando achar uma igreja, mas não acharam uma igreja que tinha um trabalho de inclusão para os filhos deles, que tinha aqui. Então, eles voltaram para cá porque não acharam um lugar para estar. Então, queridos, isto é muito comum acontecer, né? Muito comum acontecer. É como antigamente, há 35 anos atrás, eu ia para os Estados Unidos e eu via igrejas de crianças, dentro da igreja. Eu via no Brasil, nas nossas igrejas, que as crianças simplesmente eram tiradas e levadas para uma sala e alguém ficava cantando corinho com eles para o pastor ficar livre para pregar, porque a criançada não dava no culto, ficava fazendo uma bagunça. Então, há 35 anos atrás no Brasil, no geral, a criançada fazia bagunça no culto. O que o pastor fazia? Tirava, arrumava uma salinha, mandava para lá, com algumas tias lá, cantar uns corinhos e entreter as crianças para os pais poderem participar do culto. Aí surgiu uma ideia, né, muitos anos atrás, que não era assim, que deveria ter uma igreja, como era para todos, né, um treinamento para as crianças, aula, ensino, que elas crescessem, como nós temos, né, aqui em nossa igreja, nós temos isso daí, e muitas igrejas dos irmãos também têm. Eu vejo que é a mesma coisa que está acontecendo com crianças especiais.
vão para a igreja, tentam os pais ficar o mais longe possível, porque a criança, às vezes é uma criança autista, começa a gritar, começa, às vezes, dependendo da evolução, quer bater a cabeça na parede, quer, enfim, né, tem as dificuldades, e às vezes os pais não sabem o que fazer, e deixam de vir à igreja, porque não tem, eles não se sentem acolhidos. Então, queridos, é muito importante as igrejas cristãs, as igrejas evangélicas no Brasil desenvolverem esse tipo de trabalho. Sabe o que vai acontecer? Um começa a falar para o outro e começa a trazer pessoas, e você vai formar uma igreja de pessoas com necessidades assim. Por quê? Porque elas não têm para onde ir. A sua igreja vai ser um acolhimento para essas famílias na tua região. As pessoas não cristãs começam a ir para a igreja por ver que os filhos são amados, cuidados. Isso vai acontecer. Então, queridos, mandem na sexta-feira, como a Renata falou. Que horas que vai ser aqui? Das 8 às 7h45 até umas 10 da noite. Das 7h45 às 22 horas, não é cobrado nada. Você pode mandar pessoas que trabalham com crianças na tua igreja para vir aprender. Isso, queridos, esse é o objetivo do conselho que nós estamos conversando, diretoria, é despertar o teu coração para algo que possa abençoar a tua igreja, algo que possa fazer com que a tua igreja seja abençoada e abençoe as pessoas da região onde Deus colocou você, né? Então, eu acho que é uma coisa muito útil, que vai ajudar você e a tua igreja a ganhar vidas para Cristo. Amém, meus amados? Hoje em dia tem muitas coisas que fazem uma igreja crescer. O pastor Flávio falou aqui, e ele pode falar porque é pastor de uma igreja que cresce, grande. Mas, com certeza, numa cidade como São Paulo, uma igreja que tem um trabalho forte com crianças vai crescer. Se a tua igreja não tiver trabalho com crianças, vocês não vão crescer, queridos, elas vão vir para cá. Tá? Se você morar aqui na região, se não tiver um trabalho forte com crianças, eles vão conhecer aqui, vão querer mudar para essa igreja, ou para o Adson, ou para outras igrejas aqui da região, não é verdade? Porque você fala, não, a criança, deixa lá, tal. Hoje em dia, igreja que cresce tem que ter um trabalho forte com crianças, você precisa ter, porque as famílias querem ir para um lugar onde tem criança, onde tem espaço, né? Meu filho foi procurar quando meu filho foi começar a igreja, nós fomos ver o seguinte, ele foi ver o seguinte, não é só um salão de culto, não adianta hoje você arrumar um galpão, né? Você arruma um galpão para 10 mil pessoas, não tem espaço para nada, na verdade, para outras coisas. Então, o que foi? É um salão que cabe 500 pessoas, mas tem um andar que possa se fazer várias salas e várias coisas para as crianças. O que acontece? O local é lotado. Domingo teve 3 cultos. Aí foi agora começar um campus em Alphaville. Como que foi procurar lá? Um salão? Não. Salão eles estão fazendo lá. Um salão lá que cederam 700 pessoas no buffet. Não, foi arrumar um salão. Assinou contrato ontem até. Um salão. Mas o salão tem outro andar, que é parte infantil. Porque uma igreja hoje precisa ter parte infantil para crescer, queridos. Outras coisas, assim, uma igreja que tem a acessibilidade e que cuida de crianças e famílias que tem alguma criança especial, também vai crescer, porque tem 3,5 milhões, como foi falado, de crianças no Brasil, que às vezes os pais não conseguem levar para a tua igreja, porque lá não tem como a criança ficar lá, o pai fica carregando no colo, não tem jeito, ele não vem mais, não é verdade? Ele não vem mais, fala, não, eu não vou, não venho, não tem como eu ir na igreja. Então, a tua igreja precisa prover um meio para alcançar todas as pessoas no teu bairro. Esta é uma estratégia que vai levar vidas a Cristo também, além do cuidado de amor que você deve ter por essas pessoas também. Amém, meus amados? Amém?